Bom, pessoal, então estamos gravando a partir de agora. Vamos continuar com o conteúdo, né? Como eu estava falando, de investigação geotécnica. Nós vamos usar o dia de hoje para falar especificamente do SPT, né? Que é o que mais eu me deparo no mercado hoje, aqui de Alagoas. Tá? Então, é o que vocês, pelo menos inicialmente na carreira, né, vão ter mais contato, né, se trabalharem por aqui, que acredito que a maioria de vocês irão, né? Eu só, antes de começar efetivamente a falar do SPT, tem umas imagens boas aqui daquela que a Nubia colocou no slide, inclusive uma que eu fiquei procurando na aula passada e não consegui achar. Mas vamos dar uma olhada aqui rapidamente nos slides anteriores, só para a gente ver, tá? Essas imagens aqui são melhores, ó, tirando a amostra deformada, né? Essas amostras, lembrar que a gente leva para o laboratório para fazer vários ensaios, que eu vou mostrar aqui foto para vocês, tá? Aqui é um poço de inspeção, né, que seria mais profundo para fazer, só que isso aqui é caríssimo, né, e perigoso, por sinal, nem todo tipo de solo consegue fazer isso aqui, tá? Aqui, ó, retirando a amostra, né, deformada, envelopando ela para impermeabilizar, tá? Para evitar que perca ou ganhe a umidade, né? Aqui, ó, o sondagem atrás, ó, como vem, né, o solo, tá? Vem todo deformado. Então, se a gente precisa de uma amostra deformada, tem que partir para o poço, né, de sondagem, tá? Se a gente, se puder ser deformada, e aí vai depender, cada ensaio tem sua necessidade ou não. A gente pode usar trado, tá? Fica mais barato, né? Depende também da quantidade que a gente precisa. Mas também tem trados mais com diâmetros maiores que poderiam puxar, né, vamos dizer assim, a obter maior quantidade de amostra deformada, tá? Ou pelo próprio poço, né? Também pode tirar a amostra deformada pelo próprio poço. Então aqui é uma foto mais ampliada, né? Então vê que está deformada essa amostra, né? Não está mais com a compactação que estava no solo, né? Ela foi modificada aqui essa situação do solo, tá? E por isso a gente chama amostra deformada, né? A primeira amostra que dá para fazer in situ mesmo, né? E acho que a da Nubia faz com vocês, é uma das primeiras. A identificação tátil visual, dá para identificar, se você molhar um pouco e sentir, né, a superfície do solo, dá para saber se é um solo mais arenoso ou mais argiloso, tá? O mais arenoso você vai ver que vai dar uma sensação de esfoliamento, né, na sua mão, né? Você vai sentir os grãos, tá? Arranhando, vamos dizer assim. Já o solo mais argiloso é bem liso, né? Quando molha, dá para identificar isso. Dá para identificar também o quão firme, né, tá a argila, por exemplo, né? Se você conseguir amassar com os dedos, ela tá mais fofa. Se você não conseguir, quer dizer que ela já está mais rija, né? Se você conseguir perfurar com a sua unha, quer dizer que ela não está tão dura. Se você não conseguir nem penetrar com a unha, quer dizer que ela é bastante dura, tá? Então é quase uma rocha, né? Você não consegue penetrar com a unha. Então simplesmente brincando com o solo, né, nas mãos, dá para identificar muita coisa, tá? Por isso que é importante ter acesso ao local da obra para sentir isso daí, tá bom? E aí o que acontece? Os ensaios de laboratório, que eu já falei para vocês na aula passada, vou falar aqui rapidamente. Alguns eu falei, na verdade. A maioria eu falei, alguns não falei. Então, por exemplo, para conhecer critérios de resistência, a gente tem um ensaio de isolamento direto, né? Para isso, a gente precisa da amostra deformada, tá? Para um ensaio de compressibilidade, ou ensaio isométrico, ou ensaio de adensamento, tá? São variações de nome aí, mas é a mesma coisa. Ele também precisa da amostra deformada, tá? Para ensaio de permeabilidade, também precisa da amostra deformada, tá? Também poderia estar aqui o ensaio triaxial. Também precisaríamos da amostra deformada.
Já, porém, tem outros ensaios laboratórios, né? Só relembrando, esse cara aqui, ensaio de compressibilidade, a gente tem parâmetros de compressibilidade do solo, ou seja, para saber quanto ele vai se deformar, né? E esse cara aqui, a gente tem o coeficiente de permeabilidade, né? Que é importante para também o cálculo do adensamento no tempo, tá? Se for o caso, é precisar. Mas o próprio ensaio de compressibilidade já dá esse valor, tá? Indiretamente. Então, não precisa fazer, se for por conta disso. Já as amostras deformadas, a gente consegue fazer vários outros tipos de ensaio, como, por exemplo, a massa dos grãos, né? A massa dos sólidos do solo, limites de liquidez, de plasticidade, né? De solos argilosos. Né? Isso aqui é importante, que tem um monte de correlação que a gente pode tirar a partir disso. Né? A gente conhece quão plástico ou quão líquido é a argila, né? A gente tem noção da própria deformabilidade e resistência do material, tá bom? Se a gente conhecer esses valores aqui. E são ensaios mais baratos de fazer, porque são mais simples de fazer no laboratório e também porque são mais simples de obter a amostra, já que a amostra pode ser deformada, tá bom? Temos o ensaio de granulometria, né? Que também pode utilizar a amostra deformada, porém isso aqui tem que ter uma quantidade considerável de solo para isso. Também quanto à amostra deformada, né? A gente pode estar fazendo aí um ensaio de compactação e de CBR, né? Que vocês fazem, eu acho, no laboratório, creio eu. Podem me corrigir se eu estiver enganado, tá? Mas, bom, agora sim, entrando no conteúdo da aula de hoje, vamos falar do ensaio SPT, tá? Que hoje é o que eu... basicamente o que eu tenho de informação é esse cara aí, tá? Para fazer projetos de fundação. Gostaria de ter mais informações, mas não depende só de mim, depende da viabilidade, né, técnica e econômica de se fazer outros ensaios. Com o tempo a gente vai mudando. Tá? Quando eu me formei, pessoal, quando eu comecei a trabalhar, muito raramente a gente conseguia, a gente tinha que brigar muito para conseguir um ensaio SPT. Hoje, isso para casa, né, que eu falo, para casas, né, unifamiliares. Para prédio já se fazia, não tem jeito, né? Não tem como fazer prédio sem SPT. E nem casa também, né? Mas o pessoal fazia. E hoje em dia não. Hoje em dia, às vezes eu já recebo o ensaio antes mesmo de passar a proposta, tá? Então já vem com tudo completinho. Então tá bem mais fácil hoje, né? E quem quiçá conseguiremos mais ensaios posteriormente, né? Então, para complementar o SPT. Tem essas sondagens, essas avaliações de índice de plasticidade e tudo mais ajudam muito aqui a gente, tá? Para utilizar as correlações corretas, né? E encontrar parâmetros mais confiáveis de resistência do material. Mas hoje o que temos é isso aí. Talvez para frente tenhamos aí a possibilidade de um ultrassom. Já comentei, né, na aula passada com vocês, talvez do próprio CPT, né? Bom, mas falando aqui do SPT, nome, Standard Penetration Test. Quantos de vocês já ouviram falar desse teste anteriormente? Seja no estágio, ou fora da faculdade ou na própria faculdade. Quantos de vocês já escutaram falar desse teste? Arthur já ouviu. João Vinícius também. Então, mas vocês ouviram falar só superficialmente? Sabe do que se trata efetivamente ou foi só superficial? Eu sou superficial. Superficial, né? Então só ouvi falar, né? Então tinha até um desse lá no IFAL.
perto da escada ali, daquela região da escada, tinha um bicho desse plantado, não sei se tiraram, não sei, um tripé, né? Então, o que é o ensaio do SPT, né? Basicamente, ele vai ser um tripé, tá? Esse aqui é bem alto, tá? Esse aqui é bem alto. Esse tripé tem um sistema de polias aqui, de roldanas, não sei exatamente o termo correto para isso. Tá? Então, você vai ter uma corda aqui, tá? Um cabo de aço, né? E nesse cabo de aço vai estar amarrado aqui um peso, tá? Então, vai estar amarrado aqui um peso e esse cabo passa por essa polia, né? E vem até aqui embaixo, tá? Onde um operador vai estar puxando esse cabo, beleza? Quando ele puxar esse cabo, o peso sobe, tá bom? O peso sobe a uma certa altura, aí isso é padronizado, e ele solta de vez esse peso, né? E quando ele solta de vez o peso bate numa estaca, né? E tá aqui, ó, por exemplo, tá? E essa estaca, com o impacto, ela vai cravando no solo, né? E à medida que ela vai cravando no solo, você vai colocando mais partes, né? Mais ou menos 1 metro ou 2 metros cada acréscimo de haste, né? Que a gente chama, que você vai batendo e vai cravando. Tá? Então, eu acho que de cara já fica meio óbvio, né? Se o solo for muito duro, muito compacto, são necessários mais golpes para penetrar. Tá? Se o solo é mais mole, são necessários menos golpes para penetrar o mesmo tanto, né? O mesmo tanto. Então, a gente, a partir daí, já entende, né, que há uma correlação entre a quantidade de golpes que eu preciso dar nessa haste para ela ir perfurando e a compacidade ou rigidez do solo, né? E há também uma correlação entre a rigidez e compacidade do solo com a resistência dele. Então, quanto mais compacto é o solo, quanto mais duro é o solo, mais resistente ele é. Ou seja, mais carga ele consegue absorver. Beleza? Então, indiretamente, a gente consegue fazer essa correlação. Quanto maior o número de golpes de SPT, maior a capacidade de carga será desse solo. Beleza, pessoal? Vocês conseguem compreender aí? Simplesinho essa ideia? Acho que é meio intuitivo, né? Beleza. Ok. Ok. Então, mas para isso a gente precisa padronizar esse ensaio, né? Então, esse ensaio é padronizado. Eu acho que eu coloquei a norma para vocês desse ensaio. Se eu não coloquei, me lembro que eu coloco depois, lá naquela pasta. Então, você tem todas as regras, eu não vou saber de cabeça. Eu não executo esse ensaio, já vi executando uma dezena de vezes, mais ou menos, tá? Mas geralmente eu peço o ensaio e o pessoal faz e eu recebo o resultado, né? Essa a minha contribuição. Talvez a professora Danúbia consiga dar uma contribuição maior de regras do ensaio. Eu não vou entrar no mérito aqui. O nosso objetivo é interpretar o resultado, certo? É saber o que solicitar, quando solicitar e como solicitar. Vou até mostrar aqui um exemplo interessante. E alguns exemplos interessantes. E como analisar o resultado, né? Como opera-se o ensaio, eu não vou estar entrando aqui muito no mérito, tá, pessoal? Regrinhas, tem um monte de regrinhas, então posso dizer o seguinte: esse peso tem que estar calibrado corretamente, né? É um pezinho de 65 quilos, tá? Eu sei disso. Eu sei que o operador vai ter que puxar uma certa altura, tal, e que isso não é possível controlar 100%. Então, vai ter um operador que vai puxar, talvez, sei lá, eu não me lembro de cabeça quanto é que tem que puxar. Vou chutar aqui. Acho que é em torno de 70 centímetros que puxa. Tá? No próprio resultado do SPT, deixa eu olhar aqui. No próprio resultado do SPT, tem. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Tem explicando os procedimentos. Deixa eu ver se dá. 75 metros de altura. 75 metros, 75 centímetros de altura, tá? Então, tem um pezinho de 65 quilos, né? O operador puxa em torno de 75 centímetros de altura, beleza? Até a haste, né? Ou seja, do topo da haste
o quanto o operador puxa, são 75 centímetros. Esse peso cai em 75 centímetros de altura, né? E causa um impacto, beleza? E causa um impacto. O amostrador tem dimensões. Essa haste, né? Perdão, falei amostrador, mas essa haste tem dimensões padrão, né? Na sua cabeça, tá? Na sua cabeça aqui, onde recebe o impacto, tem que ter uma composição padrão de material, né? Porque senão o impacto pode ser amortecido, né? Então, tem que ser um material padronizado na cabeça aqui para receber o impacto, né? E basicamente é isso, tá? Então, tem toda uma padronização de como deve ser feito. Então, vocês já sentiram, eu acho, por aí, que não vai ser exato, porque o cara não vai conseguir puxar exatamente 75 centímetros, tá? É possível colocar uns limitadores, tá? Para fazer um barulho quando chega a 75, tá? Mas o cara de manhã vai estar com mais força, de tarde vai estar mais cansado, tá? Um dia é um operador, outro dia é outro operador, então primeira coisa que a gente percebe é que não é algo 100% padronizado. Tá? A gente tenta padronizar aqui o máximo, né? Tem umas regras, porém que essas regras, por ser um ensaio manual, não é 100% confiável. Né? E essa é uma das vantagens do CPT, né? Uma das vantagens do CPT, que é tudo mecanizado, e eu comentei na aula passada com vocês. Né? Como é tudo automatizado, né? Eletronicamente, então os valores obtidos ali são bem mais precisos, tá? Porém, já adianto que existem já máquinas hoje que fazem ensaios PT, né, automatizadas, sem precisar de operadores, porém são bem mais caras. Eu não sei se tem aqui em Alagoas, tá? Se alguém faz aqui em Alagoas assim, de forma automatizada, tá bom? Ok. Beleza. Então, a primeira informação que a gente obtém do SPT é a quantidade de golpes, tá? Para penetrar um certo comprimento de solo, um certo trecho de solo. Né? Isso vai poder variar. Né? Então, por exemplo, não, na verdade. Esse SPT, então, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai determinar a quantidade de golpes a cada metro. Tá? Então, no primeiro metro, a gente vai ter uma certa quantidade de golpes para penetrar uma certa altura, uma certa profundidade. No segundo metro, a gente vai ter uma outra quantidade de golpes para penetrar essa mesma certa altura, tá? Profundidade. Então, outra informação que vocês têm que entender é que o resultado que a gente obtém a partir do SPT são resultados discretizados metro a metro, tá bom? Metro a metro. Então, a gente vai obter quantidade de golpes no primeiro metro, quantidade de golpes no segundo metro e assim por diante. Porém, a gente não dá a quantidade de golpes para penetrar um metro, tá, pessoal? Como é que é feita, qual é a profundidade exatamente, né, que a gente mede a quantidade de golpes? Então, geralmente, nesse metro, né, que a gente vai avaliar, a gente faz uma escavação, certo? De 55 centímetros, ou seja, sobra 45 centímetros, beleza? Então, de cada metro que a gente vai avaliar, a gente escava, perfurando mesmo, 55 centímetros, tá? E vai sobrar 45 centímetros para a gente fazer o teste a partir dos golpes, beleza? Então, a gente vai medir a quantidade de golpes para descer os primeiros 15 centímetros, a quantidade de golpes para medir os outros 15 centímetros e mais 15 centímetros e a quantidade de golpes para descer mais 15 centímetros. Portanto, a gente vai ter a quantidade de golpes para descer cada 15 centímetros, tá? Somando 15, né? 3 vezes, você tem 45 centímetros. Ou seja, para cada metro, os últimos 45 centímetros a gente mede a quantidade de golpes. Tá dando para acompanhar, pessoal? Beleza? Beleza, Rafa. Repito sim. Então vamos lá. A gente vai ter o nível de soltar aqui. Opa, nível de soltar aqui, tá? E a gente vai fazer um furo, beleza? Vai fazer um furo.
Então, o SPT a gente avalia metro a metro. Aí vamos dizer que a gente está avaliando esse metro aqui, tá? Especificamente. Esse metro. Então, a gente vai estar aqui, certo? E a gente vai avaliar esse metro aqui para baixo. O que, é que a gente vai fazer? A gente escava 55 centímetros, tá? Vai sobrar 45 centímetros aqui, nesse metro, tá bom? E a partir daqui a gente vai começar a dar golpes, tá? A partir daqui a gente vai começar a dar golpes para avaliar esse metro. Então, a gente vai dar golpes até descer 15 centímetros e aí a gente anota, tá? Desceu 15 centímetros, precisou de tantos golpes para descer 15 centímetros. Depois a gente dá mais outros tantos golpes para descer 15 centímetros. A gente anota quantos golpes foram precisos para descer mais 15 centímetros. E depois desce mais 15 centímetros, finalizando o metro, tá? Finalizando o metro. E aí a gente tem, então, o número de golpes de 15 centímetros, dos primeiros 15 centímetros, o número de golpes dos 15 centímetros do meio e o número de golpes dos últimos 15 centímetros. Compreendeu agora, Arthur? Melhor? Beleza. Então, é assim que a gente... Ah, por que 15 centímetros? Porque foi padronizado assim. Podia ser 20, podia ser 30, podia ser 1 metro, se quisesse, tá? Porém, padronizou-se, convencionou-se 15 centímetros. Tá? Então, todas as correlações que a gente for utilizar daqui para frente estão baseadas nesses 15 centímetros. Tá? Estão baseadas nesses 15 centímetros. Tem umas informações a mais, pessoal, do SPT. Eu já vou abrindo aqui um parênteses, tá? Que eu não vejo aqui no Brasil, tá? Eu vi em materiais internacionais. Eu fiquei de estudar isso mais, acabei esquecendo, né? Falar a verdade. Mas tem uma questão de eficiência, a depender do tamanho. Parece que lá nos Estados Unidos você tem vários tamanhos de peso e tal, aí você tem várias eficiências. E aqui no Brasil não, aqui é meio padrão, é mais padronizado, e aí você não tem isso. Pelo que eu entendi até então, tá? Eu posso estar enganado. Eu vou pesquisar mais e, se der tempo até semana que vem, eu trago mais informações já na semana que vem, tá? Sobre isso. Foi só um parênteses, não tem... Vamos continuar aqui com a nossa aula. Ok. Então, essa informação que a gente obtém, o número de golpes para descer esses 45 centímetros, tá? Ou seja, o número de golpes daquele metro, tá? E isso vai estar diretamente correlacionado com a capacidade de carga do solo, beleza? Tanto a capacidade de carga quanto a deformabilidade também, tá? O quão deformável é o solo. Ok. Agora, essa haste, tá? Não é uma haste qualquer, é simples, né? Também é uma haste toda padronizada, beleza? Tinha até aqui no slide, eu não sabia. Essa haste, tá? Ela tem na ponta você vai mudando a ponta, tá, pessoal? Quando para cravar, você coloca um trépano, tá? Para escavar, tá bom? Aqueles 55 centímetros, a gente bota o trépano. E quando a gente vai começar a dar o golpe, a gente bota o amostrador na ponta, tá? Por quê? Então a gente tem a haste aqui, tá? Que aí vai variando o comprimento, a gente vai adicionando, tá? Roscando. Geralmente é um tubo metálico, né? Que a gente vai rosqueando um no outro, tá? E aí vai aumentando o comprimento à medida que vai descendo na profundidade. Só que na ponta, ou vai ser o trépano ou o amostrador. O trépano é para escavar aqueles primeiros 55 centímetros, tá? O amostrador, a gente bota quando vai começar a dar os golpes, tá? E por que a gente chama de amostrador? Porque justamente ele é oco, tá? E à medida que você vai dando os golpes, o solo vai entrando aqui, tá? E quando você puxa a haste, o solo vem junto. Ou seja, você tira uma amostra do solo, tá? Daquela profundidade, daquela determinada profundidade. Ou seja, não só você tem o número de golpes, como o SPT lhe dá informações, vai lhe trazer uma pequena porção daquele solo, tá? Uma pequena quantidade daquele solo naquela profundidade, naquele metro, tá bom? Então, ó, essa aqui é uma imagem, né? Para dizer, ó, 55 centímetros a gente escava com trépano, 45 centímetros a gente mede o número de golpes, tá? E assim por diante. O amostrador, esse daqui, ó, tá? E aí você vê que entra 45 centímetros de solo enquanto a gente está escavando, beleza?
E quando a gente puxa, esse solo não sai, né? Porque você vê que a ponta desse material, desse amostrador, é feita justamente para que o solo não volte, né? Fica aqui preso. E aí a gente tem a amostra do tipo de solo. Então, por exemplo, a gente tem a cor, né? A informação da cor aqui, a gente tem informação se é argila, se é arenoso. Fazendo como? Fazendo uma inspeção tátil visual, tá? Com aquela informação, com aquela análise tátil visual que eu falei para vocês inicialmente, a gente consegue avaliar se é argila, se é areia, né? O quanto de areia tem, o quanto de argila tem, tá? E essas informações também estarão presentes no ensaio SPT. Conseguiram entender, pessoal? Essa segunda informação que a gente tem, né? Então a gente tem um número de golpes que vai indicar o quão compacto está o solo, tá? Aquele metro de solo, e a gente tem ainda um pouco da amostra do solo, e aí a gente vai ter conseguir determinar se esse solo é mais arenoso, se é argiloso, se é siltoso, tá? E assim por diante. A partir do que? A partir da análise tátil visual, que é feita geralmente em laboratório, tá? Eles pegam essas amostras, então, por exemplo, eles pegam essas amostras e colocam em 2 sacolinhas, tá? Por exemplo, pegam 2 amostras para cada 45 centímetros desse, né? Separam e botam. Essa aqui foi da profundidade de 18 metros, tá? Aí bota essas sacolinhas e leva para o laboratório, e aí o técnico do laboratório, o engenheiro, vai avaliar e vai dizer se é arenoso, argiloso, etc. Né? Se tem matéria orgânica, né? Então, um solo turfa, né? de turfa, etc. Uma coisa que não se faz aqui nos resultados das empresas aqui de Alagoas, que poderia começar a se fazer, é o seguinte, pessoal, a gente tem fotos, tá? De cada um desses amostradores na profundidade, né? Ou do próprio solo. Então, no relatório, eu já vi resultados lá de São Paulo, lá do Sul também, não sei se Paraná, não sei de onde foi exatamente, que para cada metro, né, para cada amostra dessa que foi retirada, que foi avaliada, o pessoal bota uma fotozinha, né, no final, um apêndice, um anexo lá do relatório. Eu acho interessante. Eu acho interessante porque aí gera uma certa confiabilidade maior nos resultados, né? Nos resultados. Para quem está avaliando, né? Para quem está avaliando o resultado. Ok. Tá bom. Beleza. E a outra informação que vocês obtêm, que a gente obtém a partir do ensaio do SPT, é a posição do nível de água. Tá? Quando eu começar a perfurar aqui, né, quando retirar essa amostra, a gente sabe se ela está saturada ou não, né? E aí a gente identifica a posição do lençol freático, beleza? Quando eu retiro essa amostra, a gente já identifica, que é super importante, né? Porque isso aí vai influenciar muito na escolha da fundação. Aí eu vou comentar com vocês posteriormente. Algumas observações aqui do ensaio SPT ainda da execução, né? Eu não vou adentrar muito, já falei para vocês, é só superficialmente aqui que a gente está vendo, mas algumas observações. Você vê aqui que tem uma bomba, né? Tá? Essa bomba, ela serve, pessoal, para fazer o que a gente chama de lama betonítica, certo? Fluir, né? Esqueci o nome agora, que eu queria o termo. Faz essa lama girar, tá? Essa lama, tá? Ela... Deixa eu ver como é que eu falo para vocês. É só a sequência aqui para não confundir vocês, tá? Essa lama vai ser necessária, tá? Para estabilizar as paredes desse furo. Como assim, professor? Então,
eu acho que vocês, pela sequência que eu falei para vocês, vocês já entenderam que essa haste tem que ficar colocando e tirando várias vezes, né? A haste, ela não só vai entrando, ela entra, depois você tem que tirar para trocar a ponta, né, dela, e portanto, vai ter situações em que o furo vai estar lá aberto, sem nada para conter, né, esse furo. Ou seja, e se o furo fechar novamente? Né? Quando você tirou o trépano, e se o furo fechar novamente? Aí você não vai conseguir chegar no metro que você queria avaliar, né? Na profundidade que você queria avaliar com o amostrador. Então, o que é feito? Utiliza-se a lama betonítica, tá? Para preencher todo o furo, tá? De forma que o solo não desabe, né? As paredes desse furo não desabe, fechando o furo, beleza? Essa lama betonítica é feita, você compra em grãos, tá? Ela vem em grãozinhos, em sacos. Aí você mistura com água em obra, geralmente com um recipiente, um tonel, tá? Você mistura e tal. E você tem uma bomba que fica fazendo essa água. Eu me esqueci do termo agora, deu um branco. Que fica fazendo essa água fluir, né? E girando, né? Entre o furo e esse tanque, né? Então, entra no tanque, do tanque vai para o furo, né? Do furo, essa lama sai e volta para o tanque, tá? E essa bomba é que faz essa água se movimentar, tá? Essa água não, essa lama, né? Se movimentar, beleza? Então, alguns solos, tá? Não vão precisar de lama betonítica. Solo, por exemplo, argiloso e sem água, né? Ou seja, argiloso seco. Geralmente a tendência é desse furo não colapsar. Tá? Porém, solo arenoso ou solo com água já, né, saturado com lençol freático, é preciso lama, não tem jeito, tá? É o que a gente chama de lama betonítica. Não, mas então, beleza, boa pergunta, Arthur. Primeiro que aqui a gente não consegue fazer ensaios, nenhum daqueles ensaios, diria, tá, que eu comentei anteriormente. Primeiro porque isso aqui é uma amostra deformada, né, então não consegue nem fazer ensaio de compressibilidade, nem de resistência de cisalhamento, nem triaxial, né? Isso já está fora de cogitação. Daqueles ensaios que pode usar amostra deformada, que pode usar amostra deformada, você não consegue fazer todos porque a quantidade que tem nesse amostrador é muito pequena. Isso aqui é um tubo de 2 polegadas, mais ou menos, tá? Vem uma quantidade bem pequena de amostra, né? Então, por exemplo, um ensaio de granulometria você não vai conseguir, beleza? Agora, não interfere, Arthur, também, porque é o seguinte, essa lama, só vai estar aqui, ó, no furo escavado, tá? Quando você trocar pelo amostrador, né, vê que essa lama não vai entrar aqui nesse solo natural, tá? Ela não tem força para entrar nesse solo natural. E quando o amostrador for entrando aqui, certo? Essa lama vai saindo, beleza? Então aqui dentro do amostrador só vai ter efetivamente solo, tá? Mas assim, esse solo não dá para fazer muito mais coisas além da análise tato visual, não, tá? A gente não faz análise de laboratório com esse solo que sai, não, beleza? Talvez desse para fazer um ensaio de plasticidade, de início de plasticidade, de liquidez, talvez dê, tá? Mas aí nesse caso a lama não vai atrapalhar. Granulometria, difícil pela quantidade, tá? Ensaio de granulometria a gente precisa de uma quantidade razoável. Densidade do solo, dos grãos, talvez, eu não sei, eu não me lembro a quantidade que precisa para esse tipo de ensaio, tá? Mas não interfere de forma significativa, não, tá? Inclusive, esse mesmo processo é utilizado de lama, tá? De estabilizar o furo, é utilizado também para a execução de algumas estacas, tá? Alguns tipos de estaca. Então, quando a gente for falar amanhã, na próxima aula, de tipos de estaca, né? Vocês vão ver que vai ter essa estaca com fluido estabilizador, que a gente chama, tá? Que é a lama betonítica.
Não conheço outro tipo de fluido estabilizador, só conheço a lama betonítica. Problema da lama betonítica? Geração de resíduo. Depois que você faz esse ensaio, onde é que você coloca essa lama? Né? Veja, o ensaio desse você vai precisar de um tonel assim, acho que 30 litros, 50 litros de aqueles tonéis azul de plástico. É mais ou menos o que o pessoal usa aí. Então, já é uma quantidade considerável, né? Você vai ter que colocar essa lama em algum lugar depois, né? Onde é que você vai colocar? Então, isso é um resíduo e isso é um problema. Mas para o ensaio SPT é muito pouco, tá? 50 litros dá para se virar. Arrumar um lugar para colocar. Agora, quando você executa estacas, né, com lama betonítica, aí o volume que você precisa é muito maior. Aí já não é mais um tonel que você utiliza, você tem que fazer uma escavação, uma piscininha, tá? Para que essa lama ficar circulando. O nome é circulando, eu queria falar. É o termo, né? Circulando. Você faz uma piscininha no solo mesmo, né? Você faz uma escavação. E é lama, muita lama mesmo que utiliza para execução de estaca. Para o SPT aqui é pouquinha, tá? Você consegue lugar para depositar isso daí, tá? Mas isso aí tem que ser tudo registrado, tá? Oficializado, porque você não pode jogar isso em qualquer lugar, não. Beleza, pessoal? Qual outra observação que eu queria falar? Tá. Vai ter situações que você que a própria haste, pessoal, sem escavar, sem dar pancada nenhuma, né, que a própria haste vai descer sozinho. Existem situações que o solo é tão mole que só de você soltar a haste, tá? O peso próprio da haste, ela já tá vindo aquela lâmpada. Não parece um concreto, não. Ela é marrom. Deixa eu ver aqui se eu acho um vídeo de execução de também. Aqui tem estaca escavada. Procurando aqui o SPT. Tem aqui uma simulação. Deixa eu ver. SPT. Deixa eu ver se esse vídeo aqui. Você gerencia e distribui as tarefas da sua equipe de forma equilibrada. Melhor escolha. Já existe uma. Deixa eu ver aqui. Esse aqui não tem não, lama. Vou mostrar de qualquer forma. Depois eu procuro outro com lama. Tá. Então, esse aí já é o amostrador, tá? Vê que já está escavado, né? Já começaram a fazer os golpes. Vê que é um solo argiloso, né? De cara já dá para perceber. E aparentemente não tem água ainda, tá? Então, eles não estão usando lama ainda. E não vão usar, pelo que eu vi nesse vídeo, pelo menos não usaram. Estão puxando. Tá? Dá uma girada, tá aqui. E aí já tiraram. Aí separaram o amostrador.
Esse amostrador é bipartido assim, tá? Vocês vão ver que ele solta e divide. Agora nesse, ó, vê que mudou de cor, né? Ó, interessante, né? Então, vermelho aqui, né? Aqui outra cor, marrom, aqui mais amarronzado. Tá? Então, isso tudo dá para identificar do amostrador. As amostras, né? Aqui foi o resultado do SPT. Depois eu vou falar sobre isso, não se preocupe não, tá? E a maior parte da aula, na verdade, vai ser sobre isso. Deixa eu ver se eu acho outro vídeo aqui. Com uma mão. Beleza, vocês têm. Vamos lá. Vou acelerar aqui. Pouco acrescentar aqui. Tá danificada. Tá. Vamos lá. Isso aí já é possível gerador de erro, né? Esses danos aí na haste. Estão tirando. Então é sempre assim, isso é sempre assim. Cada metro você tira e coloca duas vezes, né? Daí, tá? A rosqueada, tá? Isso aqui só é a emenda, né? Entre a haste. É mais ou menos um metro, né? Cada trechinho desse. Aqui é o amostrador já. Aí tá o sol. Ó, a partir de agora eles colocaram a lama. Então provavelmente eles chegaram no lençol. Beleza? Então, é um tonelzinho. Isso aqui tem o quê? Uns 30 litros. É metade, né, do tonel. Deve ter uns 30 litros. A bomba, tá? Tem que ser uma bomba especial, porque como não é água pura, né? Tem solo, é uma lama, então é uma bomba diferente do convencional. Tá? E aí a lama sai por aqui, tá? E volta pro tonel e a bomba joga para dentro de novo. Beleza? Mas é assim, essa cara aí. Pra mim não parece concreto, não. Mas não sei se era isso que você queria dizer, sabe? O que faz, geralmente, é, quando tem água, usa lama, tá? Quando tem água, já bota lama. Essa é a primeira definição. Assim que chega no lençol freático, já começa a usar lama. E a minha recomendação, se for arenoso, usa lama, tá? Usa lama. Porque a probabilidade de fechar o furo é maior do que a geloso. Então o cara tem que avaliar ela na hora, efetivamente. Né? Ah, ah. Agora, confesso que não sei se o pessoal faz essa avaliação lá na hora, tá? Estou dizendo que o que eu faria, né? Bom, Zé, acho que está na etapa de escavação, tá?
Então, na etapa de escavação, aí depois ele substitui para botar o amostrador, né? E aí sim começar a cravar. Bom, acho que já deu para entender, né? Depois vocês assistem aí o vídeo, pega aí o título, né? E procura no YouTube. Vamos lá. Novamente, a forma de execução do ensaio não é muito importante para aqui para a gente mencionar a fundação, não, tá? Ok, então são esses 3 resultados que a gente tem. Então, o relatório vai ser mais ou menos isso, né? Porque cada empresa tem o seu, né? Vai mudando também com o tempo. Mas as informações são as mesmas, tá? Você tem um cabeçalhozinho aqui com informações, né, do cliente, o número, né, de sondagem. O João Vinicius pergunta, nem vi. Nesse caso não tem bomba. No primeiro caso, né, João Vinicius? Que nem lama teve, né? Pelo menos até o vídeo acabar, né? Não teve não. Tá, vamos continuar aqui. Ele tem aqui, ó, alguns dados do amostrador, não sei o que foi utilizado, que aqui no Brasil é padrão, tá? Mas talvez isso daqui seja justamente porque lá fora não seja, tenha outras opções aqui, tá? Eu não sei dizer porque, mas é padrão isso aqui. Não tem muito o que fazer não. Ok, então tem informações, né, do cliente, de obra, registro, local, né? Escala, a data de execução. Isso aqui não tem, geralmente, nível médio do nível da água após 24 horas. Geralmente não se avalia isso, não. Tá? O ensaio é feito na hora e ninguém volta depois, não, para fazer essa avaliação, não. A indicação da sondagem, do furo, porque depois, no próprio relatório, tem que vir uma planta baixa, tá, pessoal, indicando onde foi o furo. Beleza? Tinha 2 empresas aqui em Maceió que não estavam fazendo isso. Eu reclamei, porque isso é importante, saber a posição do furo. Eu vou mostrar aqui uns exemplos. E a cota do início do furo, né? Porque o terreno não necessariamente vai estar nivelado, né? Então, portanto, adota-se um nível de referência ou essa cota é georreferenciada, né? Então, portanto, é aquele nível lá, no caso do GPS, tá? Mas geralmente adota o nível 0, que é geralmente na calçada, no meio fio, tá? Em algum ponto do meio fio, e aí você tira o nível a partir desse ponto. Como tira o nível, você pode usar laser, né? Você pode usar sistemas convencionais de mangueira, né? Simplificado. Vocês aprendem isso tecnologia da construção. Acho que vocês já aprenderam já, né? Ou estão aprendendo aí, não sei. Bom, mas as informações mesmo, esse aqui é importante, essa da cota para a gente, tá? Até para saber quando começou o furo, né? O nível de referência, ou seja, esse 0 aqui que ele está falando aqui é esse nível aqui, tá? Menos 1,90. Então, aqui embaixo você tem a profundidade, tá? Pode estar, não necessariamente vai estar nessa ordem, tá? Mas tem a profundidade aqui 0 metros, 1 metro, né? Então cada metro aqui, ó, é avaliado, né? Então é avaliado de forma discretizada. Aqui você tem a profundidade do nível d'água, que não foi encontrado, né? Não foi encontrado o nível d'água. Aqui teria uma indicação, né? Uma linhazinha para indicar o nível d'água. Acho que tem até depois aqui, por exemplo, nível d'água foi encontrado aqui, tá? Uma coisa tipo assim. A gente tem o número de golpes para os primeiros 15 centímetros, o número de golpes para os outros 15, os próximos 15 centímetros, e a gente tem o número de golpes para os últimos 15 centímetros. Tá bom? Então, quando eu falo para vocês que a gente mede o número de golpes para cada 15 centímetros, está aqui. Né? Para esse metro aqui, entre 0 e 1 metro, os primeiros 15 centímetros foi 7 golpes, os segundos 11 golpes, o terceiro 13 golpes. Beleza? E assim por diante. E aqui, geralmente, já vem esse resultado também, que é a somatória da quantidade de golpes do segundo e terceiro golpes, que é o que a gente vai utilizar. Tá? O que a gente utiliza geralmente é isso daqui. Professor, por que a gente não usa, então, os primeiros 15 centímetros? Por que a gente só usa o segundo e o terceiro, o segundo e o terceiro, né? Porque, pessoal, como você escava o solo, né, até chegar
escava aqueles 55 centímetros, né? Esses primeiros 15 centímetros vão estar comprometidos, porque quando você escava, tá? Quando você escava, você vai deixar um pouquinho fofo aqueles primeiros 15 centímetros, né? Ou primeiros 5 centímetros, não sei. De qualquer forma, ignora-se esses primeiros 15 centímetros, porque vai estar modificado por conta do trépano, tá? Por conta da escavação. E considera-se só os seguintes. Entenderam aí, pessoal? Repete aí, por favor, professor, essa parte. Beleza. Vamos lá. Focando aqui, vamos dizer que a gente tem 1 metro de furo, tá? Tem aqui o furo e tem 1 metro. Beleza? Falei para vocês que a gente vai escavar os primeiros 55 centímetros, não é isso? Escava, certo? Aqui, tira mesmo. Escava, tá com um trépanozinho. Aí o que acontece? Depois a gente vai tirar 15 centímetros, 15 centímetros e 15 centímetros, certo? Quando vocês escavarem, esse trecho aqui, ó, vai estar fofo. Tá? Vai estar fofo por quê? Porque quando você escavou com o trépano aqui, que chegou nesse ponto, tá? A tendência é que você modifique pelo menos uma pequena camadinha aqui, desse topo. Beleza? E aí, quando você vier dar o golpe aqui, isso aqui já vai estar parcialmente fofo, né? Afofado, não vai estar na situação natural. Beleza? Nesse sentido, a gente mede os primeiros 15 golpes, os primeiros 15 centímetros, porém a gente não usa isso como parâmetro de resistência do solo, tá? Para parâmetro de resistência do solo, a gente vai considerar a quantidade de golpes, tá, necessárias para perfurar esses 30 centímetros aqui, né? Ou seja, o NSPT, tá, o número de golpes do SPT, vai ser a quantidade de golpes para descer esses 30 centímetros finais, né? Portanto, está aqui a soma dessa segunda e terceira camada de 15 centímetros. Entenderam aí? Então, ó, 11 mais 13, 24, tá? 7 mais 10, 17. Teoricamente, não precisaria dessa camada aqui, dessa coluna, né? Daria para você fazer essa soma sozinho, né? Porém, isso aqui ajuda, tá? Então, é o que a gente vai usar, basicamente, em termos de número de golpes, para saber a capacidade do solo. Esse somatório aqui da segunda e terceiro golpe. Tá bom? Aqui é um gráfico só para mostrar o número de golpes, né? Só para ilustrar, porque para você não ver em termos de número, né? Você vê aqui se o solo está aumentando sempre de resistência, por exemplo, aqui o solo a gente vê claramente que esse é o pior trecho, né? É o solo mais fofo, vamos dizer assim, ou mais mole, né? Então ele começa compacto, depois vem e fica mais mole, né? É argila, né, no caso aqui. Então, ele vem mais duro aqui, depois fica mais mole, né? E depois começa a ganhar também rigidez de novo, né? Ok. Então, aqui é o número de golpes para descer 15 centímetros, para descer 15 centímetros. Aí você vai se deparar com a situação assim, ó, por vezes. 26/29, né? Ou até 30/16, 30/11, tá? O que é isso? Aí vai depender também da empresa, tá? O número de golpes máximo que essa empresa está dando aqui são 15 golpes, tá? Se ele não consegue, com 15 golpes, atingir 15 centímetros, ele bota o seguinte, ó, eu dei 15 golpes e só consegui perfurar 14 centímetros, tá? Eu dei 15 golpes aqui e só consegui perfurar 10 centímetros, tá? Portanto, o somatório aqui, ó, vai ser o quê? 11 golpes para descer 15 centímetros, né? Mais 15 golpes para descer 14 centímetros. Portanto, vai ser 26 golpes para descer 29 centímetros. Entendeu aí, pessoal? De forma que você consegue fazer talvez você consegue fazer uma correlação, uma projeção de quanto seria para 30 golpes. Então, se 26 centímetros, vou pegar outro aqui. Se 30 golpes, se eu precisar de 30 golpes para descer 20 centímetros, né? Quanto é que eu precisaria para descer os 30 centímetros, né? Que é o correto. Então, se eu precisei de 30 golpes para descer 20 centímetros, tá? Quantos golpes seria necessário para descer 30 centímetros? Você faz uma regra de 3, tá? E aí você vai ter 30 vezes 30 dividido por 20, né? Então você tem aqui
45 golpes. Beleza? 45 golpes para descer 30 centímetros. Esse seria o seu NSPT. Tá? Então, aqui é ele lhe dá 26 golpes para descer 29 centímetros. Você vai ter, então, que fazer uma projeção para a quantidade de golpes que você vai utilizar no dimensionamento. Ficou claro isso? Ou não? Por vezes vai ser o oposto, tá? Por vezes você dá um golpe, ele já desce mais do que 15 centímetros. Então, por vezes você deu um golpe e desceu 20 centímetros. Aí lascou. Tá muito mole, tá muito fofo o solo, alguma coisa do tipo assim. Tá? E aí também você vai ter que fazer uma projeção. Então, nem foi um golpe. Tá? O NSPT, nesse caso aqui, vai ser menor do que um golpe. Tá? Acontece às vezes o seguinte: você deu um golpe e desceu 8 centímetros. Você deu outro golpe e desceu 10. Então, você deu 2 golpes e desceu 18 centímetros. Tá? E aí, nesse sentido, você tem que fazer a projeção. No caso, vai ser menor que 2 o número de golpes. Né? Beleza? Uma relaçãozinha de 3, você acha, vai dar 1, alguma coisa golpe para descer 15 centímetros. Beleza? Nesse caso aqui, o solo está bem firme, está bem compacto. No caso aqui, firme, né? É duro, tá? Que é a argila. Nesse caso aqui, seria um solo muito mole ou muito fofo. Tá? Mas acontece também. E pode vir também um marcado simplesmente RP. Que é o quê? Sem resistência, tá, pessoal? Isso aqui é nulo. O cara botou lá a haste, soltou a haste, afundou só com o peso próprio da haste. Beleza? Às vezes, ao invés de um número aqui, não sei se dos exemplos que eu separei tem algum, às vezes é simplesmente RP. Tá? Sem resistência nenhuma. Tá? Nem o próprio peso da haste ele suporta. Pode ser saturado aí. Não entendi a pergunta, João Vinícius. Pode reformular. Essa parte aí que tá sem resistência, provável saturação aí no local, não? Não, geralmente vai acontecer com argilas saturadas, tá? Aquelas argilas moles saturadas, né? Um solo arenoso vai ser muito difícil, mesmo que seja muito fofo, vai ser muito difícil a haste descer tudo só com peso próprio, tá? Aí geralmente o que acontece isso é quando é aquele solo, aquela lama mesmo, né? É praticamente uma lama, não é nem um solo, né? Aquela argila mole preta, né? Molhada, parece uma lama, né? E aí geralmente é saturado. Beleza? Entenderam, né, pessoal? Quantidade de golpes aí? Beleza. E a última informação é a classificação do material, né? Que é justamente feita com aquela informação do que sai do amostrador. Então, por exemplo, identificou-se que até 65 centímetros aqui foi uma argila siltosa, tá? Vê que isso aqui é tátil visual. Não se faz granometria disso não, tá, pessoal? É só tátil visual mesmo. Pouco arenosa, aqui um pouquinho, ele sentia um pouquinho de arranhando, né, na mão. Cor cinza, escura, isso aí identifica visual, né? E consistência dura. Isso daqui, consistência dura, vem da própria quantidade de golpes, tá? Existe uma correlação de quantidade de golpes para o que a gente vai classificar como dura, como mole, tá? Etc. Então, até tantos golpes é mole, até tantos golpes é medianamente compacta, é medianamente rija, tá? Alguma coisa do tipo assim. Existe uma tabelinha de correlação entre a quantidade de golpes e a compacidade, e a consistência. Beleza, pessoal? Então, por que é importante a gente saber o tipo de solo aqui? Por que é importante essa informação aqui? Tá? Porque só o número de golpes não basta. É simples, pessoal. Tá? Direto. Eu poderia adiantar mais aqui, mas de cara, a principal fator é o seguinte. Solo arenoso puro, certo? A gente sabe que coesão é nula, tá? Aquela areia de praia, areia de duna, coesão nula. É só areia ali, areia pura, coesão é zero, tá? Coesão é zero. Lembrando que os parâmetros de resistência do solo que a gente vai utilizar é ângulo de atrito e coesão, tá?
Se tiver aqui, e vai ter um exemplo que eu vou mostrar para vocês. Se tiver aqui areia, só areia, sem nenhuma outra parcela de argila ou silt, tá? Coesão é zero de cara, tá? Coesão é zero de cara. Eu já desprezo qualquer resistência que advenha da coesão, certo? E solo argiloso puro também, tá? Esse ângulo de atrito aqui tende a zero, tá? Se for um solo mole, argiloso, com saturado, esse ângulo de atrito tende a zero, ou seja, a resistência seria apenas de coesão, tá? Que é o que a gente chama até de coesão não drenada, né? Porém, argilas, tá? Usualmente, argilas normais, sem ser essas moles, sem ser essas lamas, né? Saturada e muito mole, geralmente ela possui um ângulo de atrito. Por isso que eu não botei aqui zero, tá? Tende a zero. Ou seja, geralmente uma argila, tá? Uma argila como essa aqui, por exemplo, siltose pouco arenosa, ela vai ter um ângulo de atrito aí pequeno, mas vai ter um ângulo de atrito de 15 graus, de 16 graus, alguma coisa assim, mas vai ter. Tá bom? A gente vai comentar posteriormente sobre essas informações, mas o que eu estou querendo passar para vocês é o seguinte: ó, a gente conhecendo aqui que é uma argila siltosa pouco arenosa, eu já espero, tá, que o ângulo de atrito dessa argila seja baixo e que a boa parte da resistência dela advenha da coesão e não do ângulo de atrito. Bom, consegue compreender, pessoal? As correlações de como é que a gente vai encontrar coesão, como é que vai encontrar o ângulo de atrito, é depois, tá? Isso é depois. Se é que a gente vai precisar usar, né? Depois a gente vai ver isso aí. Tá? O inverso da areia. Se for um solo arenoso, se tiver só areia, já sei que coesão é zero. Coesão zero e o ângulo de atrito vai depender da compacidade. Quanto mais compacto for, eu vou utilizar um ângulo de atrito maior. Né? Quanto for mais fofo, vou utilizar um ângulo de atrito menor. Por isso, existem algumas correlações que a gente vai usar aqui. Tá bom? Então, basicamente é isso. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Aí, agora, eu vou... Basicamente, SPT, o que eu tinha para falar é isso. Agora eu vou simplesmente pegar aqui alguns exemplos e comentar, tá? O que eu vejo desse ensaio, né? O que eu analiso, sem entrar em questão de valores de resistência, tá? Porque a gente não viu ainda o conteúdo, não tem como. Mas só de cara, só de ver, sem fazer conta alguma, o que é que eu avalio a partir desses ensaios, tá? Ensaios reais que foram feitos, foram utilizados e foram dimensionadas fundações para isso. Tá? Agora, só antes de concluir, aquela imagem que eu disse que eu não consegui, pessoal, essa daqui, ó. Tá? Isso aqui é para a sondagem rotativa, né? Que é aquela que retira a rocha, né? É assim que sai, ó. Que é a amostra, né? Ó, a gente tem aqui, isso aqui é tudo a rocha, né? Retirada em cilindro, né? Porque a sondagem é utilizada um amostrador cilíndrico, né? E aí, a gente tem aqui a estratificação dessa rocha, tá? E a quantidade de quebras, vê que tem aqui as fissuras, né? Não sei se vocês estão vendo, ó, essas aqui são, não estão juntas, né? Estão quebradas, né? Entre essas profundidades, né? Vê, ó, por exemplo, nessa região aqui, ó, você tem mais fissuras, né? Nessa outra aqui você está mais íntegra, né? Vamos dizer assim. Então você tem como estimar, a partir dessa imagem, né? A partir dessas dimensões íntegras e fissuradas, a gente tem como estimar o grau de integridade dessa rocha, ou o grau de fissuração dessa rocha, de fratura dessa rocha. Tá? E dessa forma a gente consegue ponderar a resistência dela. Tá? Mas, de qualquer forma, a resistência é medida pelo ensaio de compressão, assim como faz com o concreto. Né? A gente simplesmente corta um comprimento padrão aqui, por exemplo, tá? Cortar, vai levar para a prensa e vai romper. Bom, não vou falar mais não. Deixa eu aqui abrir alguns exemplos e a gente vai comentando. Bom, esse daqui é no Laguna, tá? Vai aparecer aqui... vocês não estão vendo não, né? Deixa eu botar então logo para baixo.
Vai aparecer o nome aqui de algumas pessoas, mas paciência. Ninguém vai ser prejudicado por conta disso, não. Né? Fiquei no Laguna, tá? Então, vê que bem semelhante, né, o que a Danobe apresentou no slide dela, né, que eu apresentei para vocês agora. Vê que aqui, ao invés de mostrar só a quantidade de golpes finais, ele mostra inicial e final, tá? E essa linha, e por isso que tem duas linhas aqui, essa azul seria os golpes iniciais e essa vermelha seria os finais, mas o que importa pra gente aqui são os finais. Confesso que eu não sei a utilidade desses iniciais, tá? Eu não sei para que serve, não. Não sei se tem alguma utilidade. Nunca utilizei, tá? Só utilizo a quantidade de golpes finais. Então aqui, ó, foram 4, ele está mostrando aqui diferente, né? Foram 4 golpes para descer 15 centímetros, 4 golpes para descer 15 centímetros, né? Totalizando no final 8 golpes, né? Nesse primeiro metro. Tá? Que a gente vê de cara, né? Resistências crescentes, né? O grau de compactação, né? De compacidade crescente, né? Sempre aumentando. O que indica que esse solo foi consolidado, né? Esqueci o termo agora, sedimentado, né? Provavelmente é um solo sedimentar, isso aqui. Sem ser transportado, né? Solo sedimentar no local. Esqueci agora o termo correto. Não vou lembrar agora o termo. A rocha foi decompondo e esse solo foi ficando no local. Tá? Não é um solo transportado. É o que indica, pelo menos, é uma hipótese, tá? Apenas. E me dá uma tranquilidade, tá? Para imaginar que essa resistência só tende a aumentar. Tá? A partir dessa profundidade aqui de 10 metros, só tende a aumentar. O cliente aqui só fez até 10 metros. Tá? Perceba que não atingiu o limite impenetrável ao trépano, que a gente chama, né? Que é quando você não consegue mais escavar. Então, se por acaso eu precisasse utilizar estacas aqui, esse relatório eu não utilizaria. Eu pediria para ele refazer o ensaio mais profundo. Tá? Mais profundo. Mas como foi sapata, né, a fundação disso aqui, e eu assentei aqui essa sapata nos primeiros metros aqui, tá? Então, até 10 metros, a minha tensão já vai estar bem mais dispersa, né? A gente lembra, pessoal, que quando a gente põe uma carga na superfície do terreno, essa carga tende a se espraiando, né? Isso a gente viu lá em Mecânica dos Solos 2, né? Então, portanto, se eu carregar aqui, né, nessa minha superfície, nesse primeiro metro, por exemplo, aqui, né, quando chegar aqui em 10 metros, a minha tensão já vai estar bem mais diluída. Eu não preciso me preocupar além aqui para baixo. Se vier a romper, vai romper aqui na superfície. Tá? Ora, olha, para usar estaca, o ideal é chegar no impenetrável, tá? Se ficar um negócio muito fora da razoabilidade, por exemplo, 60 metros, 70 metros de furo, né? E você já identificar, o problema é isso, né? Porque eu como projetista, pelo menos, não vou acompanhar esse ensaio do SPT. Geralmente, esse ensaio do SPT vem para mim. Né? Eu peço e vem. Então, como é que o cara vai saber avaliar qual é essa profundidade média e segura? Eu posso dizer o seguinte, para mim, em termos de cálculo, se eu vou fazer estaca, né, eu preciso de pelo menos conhecer ou até o impenetrável, ou pelo menos uma vez e meia o comprimento da estaca. Por exemplo, se a estaca tem 10 metros, eu vou precisar de pelo menos 25 metros aí de profundidade, tá? Se não chegou ainda no impenetrável. Porque a partir daí a influência vai ser pouca também. Tá? Porém, como é que o cara vai saber isso em loco? Né? Então, o ideal é o cara, quando for executar, fazer até o impenetrável. Né? A não ser que um projetista, o cara de fundação, vá lá e acompanhe a sondagem e veja lá pelos resultados imediatos, né, que vão ser
muitas vezes não vai estar bonitinho assim, né? Mas ele consegue estimar. E ele diz, olha, não, pare, né? Mas basicamente conseguiu tirar a dúvida do Savina? Em termos de dimensionamento, pelo menos uma vez e meio o comprimento da estaca, tá? Recomendo. Tá? Alguns conservadores diriam 2, alguns mais ousados do que eu diriam uma vez o comprimento da estaca, tá? Mas eu fico aí na média 1,5. Então aqui eu já de cara assim, isso aqui seria uma casa, tá? Uma casa alto padrão, né? Laguna. Primeiro andar. Isso aqui é chutar ordem de grandeza de carga. A sapata mais carregada deve estar em torno de 70 toneladas. Ordem de grandeza, tá? Pode ser 150, pode ser 30, tá? Vai depender da quantidade de pilares que eu coloco na casa, que eu não tenho nenhuma estimativa até então, né? Com as informações que a gente tem aqui, eu não sei, mas em torno de 70 toneladas aí, dá para assentar tranquilamente aqui nesses primeiros metros, tá? Uma sapata que fica com tamanho razoável. Da onde é que eu estou tirando isso? Da minha experiência, certo? Da minha experiência, apenas isso. Diria que eu assento com tranquilidade uma sapata, pessoal. Aí vai depender do nível de carga, né? Mas para um sobrado, para uma casa de primeiro andar, até 5 golpes, tá? No mínimo, eu assento tranquilamente uma sapata, tá? Abaixo de 5 golpes, aí eu começo a pensar em outras possibilidades. Quer dizer que não assento de jeito nenhum, não. Talvez apareça aqui casos que eu assentei, tá? Não sei se eu separei Vamos ver, eu separei uns 6 SPTs aqui para a gente conversar, tá? Mas eu já começo a botar um pé atrás, tá? Assentar sapato. Abaixo de 5 golpes, já começa a colocar o pé atrás. Tá? Além disso, né? Se o solo perde resistência, né? Perde capacidade aqui, diminui a quantidade de golpes, eu também já boto o pé atrás. Tá? Já boto o pé atrás com o sapato. Mas não é impossível, tá? Bola para frente. Vamos só ter mais cuidado. É só isso que eu quero dizer. Tá? Tipo de solo, areia. Nada, nem argila, nem silto, só areia, areia. Coesão zero. Coesão zero, certo? Apenas amplo-atrito. Para mim fica mais fácil trabalhar sem coesão, tá? Porque as correlações são melhores. A gente vai ver isso posteriormente. Então, óbvio que o solo perde resistência por não ter coesão, porém eu tenho mais controle da resistência real do solo, tá? Eu consigo prever melhor esse comportamento, tá? Quando a gente está nos extremos, né, pessoal? Ou um solo puramente no ângulo de atrito, puramente arenoso, né? Só no ângulo de atrito, ou puramente argiloso, só na coesão, a gente consegue trabalhar melhor, tá? E quando tem um misto, quando tem um meio termo, aí a gente tem que começar a fazer ponderações, tá? Aqui tá um solo muito bom de se trabalhar. Esse solo aqui, se eu tivesse toda vez esse solo aqui, era 1000 maravilhas, tá? Muito bom esse solo. Outra informação aqui, 3 metros aqui, ó, o nível de água, beleza? 3 metros. Agora veja, esse é o nível de água no momento da sondagem. Vê que o laguna ali fica próximo a uma laguna, de uma lagoa, né? Ou laguna, o termo mais correto é laguna, que tem acesso ao mar, né? E aí essa laguna varia de nível, né? Essa laguna variando de nível, o lençol freático pode variar junto, tá? E tende a variar junto. Então, isso aqui pode ser que varie, né? Então, talvez, se demorar muito para o cara executar, né? Entre o ensaio SPT que o cara execute, talvez isso aqui possa subir meio metro, 1 metro ou até 2 metros. Tá? Não sei. O lençol freático varia de nível, tá? Ao longo do ano. Ao longo do tempo, né? Na verdade. Aleatoriamente. Porém, aqui eu estou tranquilo, né? Porque, veja, provavelmente eu assentei isso aqui a 1 metro, não lembro de cabeça, mas provavelmente esse sapato eu assentei a 1 metro.
é o mínimo que eu assento, tá? Sapatas. Não boto menos do que isso. Porque esse solo, geralmente, na superfície, ele está muito suscetível a mudanças, tá? Ambientais, de forma geral. Seja umidade, por conta da chuva, seja vegetação, que o cara vai botar ali um jardinzinho, seja até a escavação mesmo. O cara vai lá escavar para colocar uma caixa nova. Geralmente tem um solo orgânico, né? Porque ele tem a vegetação em cima, pelo menos uns 30 centímetros ali é só orgânico. Não aparece aqui, pessoal, porque, veja, o cara escava os primeiros 50 centímetros, né? Então, por vezes, não aparece, tá? Mas, geralmente, você tem ali 20 centímetros de solo orgânico, né? Que tem uma vegetaçãozinha, um mato velho lá no terreno, né? Então, geralmente tem. Nem sempre, mas geralmente tem. Tá? Então, eu não assento sapato com menos de 1 metro. Nunca assentei? Não, já assentei. Mas é raro, tá? Tem que ter uma justificativa muito clara para isso, né? Que eu não nem estou lembrando aqui alguma situação que eu fiz. Se der rocha na superfície, aí não tem jeito, você vai ter que aceitar na superfície, né? Porque já é rocha. Né? Mas em termos de solo, trabalhando com solo, 1 metro no mínimo. O Zé está comentando aí, vai de solo a solo. Estava conversando com o mestre de obras. Já fez obra em cima de rocha. Em cidade de Ipanema tem muito rocha florando. Tá? Tem muita rocha florando. E aí é outra coisa. A gente não vai trabalhar aqui com rocha, não, tá, pessoal? É outra coisa, porque muda o comportamento. Aqui a gente está dimensionando para solo. O comportamento mecânico de rocha é semelhante a concreto, né? É semelhante a concreto. E aí você tem que saber o grau de fissuração da rocha, saber o tipo de rocha, se ela é xistosa, se ela é ígnea, né? Ou metamórfico, sedimentar. Tem que avaliar a resistência da rocha. Agora veja. Professor, quer dizer que você pede, para qualquer coisa, você pede uma sondagem rotativa para ver a resistência da rocha? Não. Eu vou mostrar aqui um caso que a carga girava em torno de 100 toneladas, 100, 120 toneladas só. O que eu fiz foi garantir que não era uma rocha muito fraturada na superfície. Então, a gente foi lá em loco, viu a superfície da rocha como era, a gente viu que era uma rocha ígnea, em alguns pontos estava até aflorando, a gente fez uma escavaçãozinha e verificou que... Eu vou mostrar aqui um caso depois, eu falo posteriormente. Tá? Bom, mas nesse caso eu não pedi sondagem rotativa, eu simplesmente botei uma resistência muito baixa. Porque, veja, qualquer rocha, pessoal, vai ter uma resistência maior do que solo. Qualquer não. Se não for rocha xistosa, tá? Vai ter resistência maior que um solo médio. Né? Então, eu botei resistência solo médio, conversei com o construtor, digo, olha, provavelmente essa fundação vai estar maior do que realmente precisa, mas para a gente não ter que fazer um novo ensaio aqui, vamos utilizar essa resistência. Ele concordou, bola para frente e a gente tocou, certo? Mas depois a gente comenta melhor, eu mostro o ensaio SPT. Mostro em seguida. Mas aqui, provavelmente, eu assentei a 1 metro. Hoje, se fosse fazer o projeto hoje, eu assentaria aqui a 1 metro. Já teria uma resistência muito boa aqui. Tá? Areia. Tá. Por que 1 metro? Então, no mínimo 1 metro, porque tem toda essa questão da mudança ambiental que pode ter, né, nesse terreno. Segundo, e também eu não utilizaria aqui mais de 1 metro, tá? Porque, primeiro, vai aumentando o custo de escavação, né? Escavação e reaterro. Né? Por outro lado, aqui, como é um solo arenoso, tá? Essas paredes desse furo, tá? Desse que você vai ter que cavar para executar a fundação, né? A sapata, tá? Então, as paredes dessa sapata tendem a colapsar se ficarem verticais, tá? Como é um solo arenoso puro, se você cavar isso aqui reto, isso aqui tende a colapsar, tende a romper. Então, o correto para aqui, né? Não só para aqui, para qualquer furo que você fizer, você fazer um taludezinho, né? Fazer um talude. Se eu boto isso aqui muito, muito profundo, o talude que eu tenho que fazer é muito maior. Ou seja, a área que eu vou precisar escavar é muito maior. Vai começar a interferir nas outras sapatas ao redor. Tá? Então,
para mim, 1 metro está ideal, para nem ficar muito superficial, nem muito profundo, prejudicando a questão da escavação, tá? Aí se fica, ó, pessoal, a partir de 1,5 metro, a partir de 2 metros, tá? Vamos ser mais folgados aí, a partir de 2 metros, pessoal, com certeza você vai precisar de contenções, tá? Ou seja, imagine você fazer uma contenção para poder executar uma fundação, né? Isso em obras pequenas, esquece, não existe, tá, pessoal? Isso aí seria para uma obra grande, alguma coisa diferenciada, tá? Que você faria um negócio desse, que valeria a pena você fazer comprar talvez alugar contenções metálicas para reutilizar, tá? Não sei. Aqui para uma obra pequena, esquece. Você fazer uma contenção para poder executar a sapata triplicar o custo da fundação, certo? Então, estou compreendendo? Então, estou conseguindo acompanhar, pessoal, o que eu estou falando? Ô, professor, no caso de uma obra pequena, se fosse o caso de acontecesse esse problema e a gente tivesse que usar contenção, seria melhor mudar o tipo de fundação? Aí eu partiria para uma estaca, com certeza. Eu partiria para uma estaca. Fundação estaca. Ficasse muito profundo, fundação profunda. Tá? Valeu. Então, outra coisa, vou sentar aqui 1 metro, né? Não vou precisar me preocupar com o nível d'água, porque mesmo que suba aqui 1 metro, vai ser difícil chegar a 1 metro de profundidade, subir 2 metros, né? Até chegar a 1 metro aqui. Vai ser muito difícil. Muito difícil. De tal forma que eu acho que 1 metro seria o razoável aqui, né? Não vou ter problema com o lençol. E qual seria o problema do lençol freático, né? Se o lençol freático tivesse aqui a meio metro, certo? O que aconteceria aqui? Quando eu escavasse, iria estar cheio d'água, né? Iria ficar metade do furo com água, tá? E aí você teria que bombear a água para fora. É uma opção, agora fica mais caro, tá? Fica mais caro. Então, esse talvez fosse um motivo, talvez, para eu assentar um pouco acima de 1 metro. 80 até 80 centímetros, talvez eu aceitasse. Tá? Mas muito menos que isso eu pediria para o cara bombear água. Professor? Pode dizer. Se o lençol freático estiver alto, igual você falou aí, meio metro, é mais interessante bombear essa água ou usar uma fundação profunda? Bombear é mais barato. Porque aqui você não precisa fazer um rebaixamento do lençol freático, né? Você colocando porque tem que ver aqui, porque como esse solo é arenoso aqui, puro, a água vai entrar muito rapidamente. Ou seja, a bomba que você tem que utilizar tem que ser uma bomba mais rápida do que a água entra, né? Quando é um solo que tem uma parte argilosa, essa água demora para entrar no furo, tá? Você vai escavar, né? E aí a água demora para preencher o furo escavado, né? E aí, nesse caso, qualquer bombinha... Agora tem que tomar cuidado, porque essa água vem suja, né? Vem com grãos e tal, e não pode ser qualquer bombinha, não. Então, senão danifica a bomba, né? Então tem que ser uma bomba que possa puxar também sólidos, tá? Mas pode perguntar. E outra coisa também, quando você escava 1 metro para fazer a fundação, tal, a sapata, você faz alguma compactação ali também para instalar essa sapata? Certo. É ideal, tá? Porque o que acontece? Você tem escavação... O ideal é o seguinte, tá? Boa pergunta, viu, João? O ideal é o seguinte, você vai assentar 1 metro, tá? Então, você escava com a máquina tipo 90 centímetros, 80 centímetros, 90 centímetros, e os finalzinhos você escava manualmente, tá? Recomendação. Porque a máquina revira muito, tá? O solo. Então, deixa manual, você consegue ter um controle melhor e não vai ficar tão fofo, tá? Aí, outra sugestão, dá uma compactadazinha com aquela máquina sapinho, né? Tá? Dá uma compactadazinha, tá? Agora, o que acontece? Por exemplo, solo arenoso aqui, né? Se você for compactar, tem que tomar cuidado, porque você vai ter que fazer um talude mais íngreme, assim, ou menos íngreme, né? mais suave. Porque a tendência é que quando você começa a vibrar aqui, essas paredes, esse furo desabem, tá? Então tem que ter esse cuidado, tá? Mas quando é solo arenoso, por exemplo, eu não sei se foi essa casa, não foi uma casa lá no Laguna.
eu pedi para o pessoal compensou tentar compactar, mas começou a desabar as paredes. Aí eu disse, olha, não, dá uma compactada só manual mesmo, sem ser com a máquina, só para não ficar tão fofo. E não tem problema não, porque o solo arenoso, né, quem pagou mecânica do solo, todo mundo já pagou mecânica do solo dos dois, né, que é pré-requisito. A areia, né, solo arenoso, ele tem um recalque imediato, né? Todo recalque, assim que você aplica carga, ele já recalca. Né? Então, à medida que você for executando a obra, executando a estrutura, você vai fazendo peso nessa fundação e nesse solo, e esse solo já vai se autocompactando, tá? De modo que quando você terminar a estrutura, já vai estar bem dado uma compactada inicial, tá? E aí, quando você for utilizar o recalque que acontecer depois, né? Não vai ser tão grande, né? Então, veja, enquanto você está executando a estrutura, pessoal, esse recalque que acontece não tem problema, né? Porque veja, não tem carga nenhuma, quase nenhuma carga ainda atuando, né? Só o peso próprio e algumas pessoas andando na laje, né? Não tem elemento construtivo nenhum executado, portanto, não tem problema, por exemplo, esse recalque inicial que der, enquanto só na fase da estrutura, não vai fissurar uma parede, porque nem existe parede, né? Não vai fissurar um piso, né? Não vai fissurar um forro, tá? Então, a minha recomendação foi essa. Não sei se foi esse caso exatamente aqui, mas foi lá no Lagoa também que o solo era bem semelhante. Então, eles estavam com dificuldade para essa compactada. Eu só pedi para eles fazerem a escavação manual, né, e darem uma compactadazinha assim com uma tronca de madeira mesmo manualmente, e jogando um pouquinho de água ali e pedir para e pronto, como o próprio peso próprio da estrutura já ia dar uma pré-adensada ali. Agora, outro problema. Na verdade, a areia, né? Compactar com sapinho não é muito bom, não, né? Na verdade, teria que ser vibratório, tá? É outra máquina, tá? Não é a máquina de compactação, não, é vibratório. Tá? Eu acho que vocês já aprenderam isso daí, né? Para compactar a areia. E aí eles estavam vibrando lá e as paredes estavam desabando. Aí a gente adotou essa solução. Não deu problema, não, tá? Na obra. Como o recalque é imediato, eu acho que já está com 80% da carga, pelo menos, não deu nenhuma patologia. Ok. Mais dúvidas, pessoal? Aí eu acho que eu tinha para falar desse daí, eu falei. Não sei se vai dar para falar todos que eu separei, tá? Já está 8h40. Eu vou mostrar agora. Sim, outra coisa. Tem mais de um furo, né? Então a gente vê, compara, né? Se está diferente um solo e outro, né? Vê que está bem semelhante, né? 2,95 aqui, tá? A cota provavelmente variou. A cota aqui foi 0,34, né? Deixa eu ver isso aqui. 0,37. Então, veja, esses 5 centímetros já está também parcialmente por conta da cota, né? A diferença. Mas também, só areia também não mudou, né? Não mudou. Mudou um pouco a quantidade de golpe, mas isso aí é variação até do próprio ensaio, né? Então, aí aqui, a imagem da onda, né? A posição dos furos, tá? A posição dos furos, isso é importante. Professor. Pois não? E quando muda muito o solo ou a quantidade de golpes? Por vezes acontece de mudar muito, tá? E acontece, por isso que é importante a posição do SPT, porque aí você vai ter que fazer uma transição aí, né? Se você tem dois furos, né? E os furos estão variando muito, você vai ter que fazer meio que uma transição aqui linear, né? Se você só tem 2 furos, você pega entre os furos, você faz uma ligação linear, né? E vamos dizer que deixa eu pegar mais não. Os softwares já fazem isso automaticamente. Tem muitos softwares que já fazem isso automaticamente. Mas vamos ver se tem um furo aqui. Tem um furo aqui. Tá? Tem outro furo aqui. Aí vamos dizer o seguinte. Vamos dizer que o caso... É que vai depender também do caso, tá? Vamos dizer que tem esses 2 furos. Então, vamos dizer que
com 1 metro aqui, esse cara está com 8 golpes. E com 1 metro aqui, esse cara está com 3 golpes, tá? Então, e está com outro solo. Vamos dizer, aqui está com outra cor de solo, né? A cor é importante por causa disso, tá? Vamos dizer que aqui esse solo esteja vermelho e esse solo esteja amarelo, tá? Aí aqui, no outro metro, ele dá 7 golpes e dá a cor vermelha, tá? E ele continua vermelho aqui para baixo também. Então, o que é que isso indica? Indica que essa estratificação não é reta, tá? Indica que essa minha estratificação do solo está meio inclinada. Então, portanto, o solo, essa camada do solo está fazendo mais ou menos assim, tá? E aí eu vou prolongar isso para o resto do terreno, tá? E aí, por exemplo, se eu quiser assentar essa sapata nesses 8 golpes, tá? Porque eu não vou assentar na sapata 3 golpes, porque eu já disse que eu quero evitar, né? Então, o que é que eu vou fazer? A sapata que estiver próxima a esse furo, eu vou assentar aqui, nessa profundidade. Tá? Essa sapata que estiver intermediária, eu vou assentar mais ou menos aqui, né? E essa outra sapata aqui, que estiver aqui, mais ou menos, vou assentar um pouco mais alto, por exemplo, tá? Essa é a ideia. Né? Eu vou meio que... Eu ia falar se era para considerar o pior dos casos, mas nesse caso aí fica o tão bom quanto e mais barato, né? Se a diferença for muito pouco, 30 centímetros, tudo plano, né? Se a diferença for 2 metros, né? Assim, se for entre 2 metros, aí fica complicado pegar pelo pior, né? Você tem essa opção também de pegar pelo pior, tá? Agora, pode chegar ao ponto que até esse daqui seja difícil escavar até esse nível aqui, né? Por exemplo, né? Porque já vai ficando muito compacto, né? Aí pode ser que parte da casa, eu evito isso, tá? Evito ao máximo. Mas pode ser que parte da casa a gente tenha que utilizar estacas e outra parte do sapato. Por que eu evito? Porque os recalques vão ser diferentes, entendeu? A estaca tende a recalcar bem menos que essa sapato. E aí você pode ter uma fissura na estrutura aí, eu não gosto não. Mas pode ser que chegue num limite que você precise. Tá? Mas é isso, aí você tem que avaliar, né? Ou você pode separar em regiões, né? Então, por exemplo, não precisa cada sapato ter uma profundidade. Então, por exemplo, nessa região aqui eu vou colocar uma certa profundidade. Se o sapato estiver nessa região, eu vou colocar na profundidade. Se o sapato estiver nessa outra região aqui, eu vou colocar em outra profundidade, tá? E assim por diante. Você não vai para cada sapato ter uma profundidade, tá? Você vai separar meio que em trechos. Beleza? Vamos lá, deixa eu abrir mais um aqui. Deixa eu abrir a de rocha, que eu comentei já, então vai ser rápido, da rocha rasa. Impenetrável, né? Impenetrável, eu nem sei, ó. Deu impenetrável logo, né? Ou seja, com 6 metros deu impenetrável aqui, e tem outros piores. Tem outro que deu com 1 metro só. Esse aqui deu 0. Com 14 centímetros já deu impenetrável. Eu vou comentar já. Aqui com 1 metro, né, deu impenetrável. Então, você vê que está mudando, né, a profundidade desse impenetrável aí. E, portanto, entra nessa discussão que a gente estava tendo, né, onde assentar a sapata, né? E nessa obra eu assentei diferentemente, em cada ponto, tá? As sapatas estavam próximas aqui desse furo, eu assentei a 1,5 metro, mais ou menos. Aqui ele não dá aqui ele só está dando a soma, né, dos dois. Não, na verdade esse daqui eu assentei a 3 metros. Assentei a 3 metros, isso. Eram só 2 sapatas. Eu assentei a 3 metros, foi. Assentei a 3 metros e eles escavaram bastante, sabe assim, vão fazer, eu nem sei se fizeram, mas ficou combinado eles fazerem um talude bem grande, eles teriam que cavar bastante lá. Mas só seriam 2 sapatas aqui nessa região. Né? E essas outras, essa aqui eu coloquei a 0,5 metro. Né? Na verdade, foi a altura da sapata, né? Botei embutida, né? Ou seja, aqui ele vai ter custo, porque aqui é rocha, né? A gente conferiu em loco, era rocha. Ele vai ter custo porque a escavação de rocha é cara, né? É cara. Mas aí eu botei para 0,5 metro para a altura da sapata. E aqui eu assentei na superfície da rocha. Na verdade, eu pedi para ele entrar 10 centímetros na rocha. Né? Por quê? Vamos conversar. Vou começar a explicar. Primeiro que não tem água, tá?
Não tem água aqui, nenhum dos furos. Bom, né? Fica mais fácil. Então, facilita eles escavarem esses 3 metros aqui. Tá? Facilitou eles escavarem esses 3 metros. Se fosse com água, não daria para fazer essa escavação. Né? Então, isso facilitou. Tá. Percebe-se ainda que, quando ele diz aqui, ó, impenetrável ao trépano, matacão ou rocha. Tá? Então, eu não sei se é rocha. Com esse ensaio aqui, do jeito que tá, não sei se é rocha. Pode ter sido que um furo pegou em um determinado matacão. Matacão é um pedaço de rocha solto, né? Mas que não tem resistência de rocha. Né? Não é uma rocha íntegra, né? E aí pode ser que ele fez o furo e chegou no matacão. Como é que eu sei que, primeiro, não foi um problema de matacão? Né? Porque ele fez um outro furo próximo, né? Tipo 1 metro, 2 metros de distância, e deu bem semelhante o furo, né? Então, ele tem aqui, ó, primeiro deslocamento significa o quê? Ele tentou fazer o furo, não conseguiu, né? Pode ter acabado numa determinada profundidade, não sei qual foi a profundidade que ele acabou, e aí ele tentou outro furo, né? Tentando outro furo, ele atingiu aqui 5,85 metros, né? E o resultado que ele vai me mostrar é o mais profundo furo que ele conseguir, tá? Mas, como ele tentou uma vez, 2 vezes, né? E outros furos, né? Ao redor, próximos, e todos deram impenetrável, mais ou menos nessa profundidade, então quer dizer que indica que é realmente um impenetrável e não um matacão solto, tá? Um matacão perdido. Esse é o primeiro ponto. E como saber se é um solo muito rígido ou uma rocha? Primeiro que para mim não importa, tá? Para esse nível de carga, sendo um solo muito rígido ou rocha, a resistência que eu vou utilizar é a mesma. Tá? Como eu disse para vocês, né? A não ser que eu fizesse um ensaio de sondagem rotativa. Eu poderia aqui fazer um ensaio a partir do impenetrável, fazer uma sondagem rotativa, né? E saber se é uma rocha, se é um solo muito rígido, tá? Alguma coisa do tipo. Mas não importa, como eu falei para vocês, como o nível de carga era em torno de 100, 120 toneladas, eu utilizei uma resistência de solo mediana para alta, tá? Mediana para alta, que vai ser muito menor do que qualquer rocha que tiver, e muito menor do que o impenetrável, mesmo que seja solo impenetrável. E, portanto, eu estou dentro da segurança, tá? O único problema é se esse meu impenetrável aqui fosse uma rocha xistosa, tá? Só que, como eu tinha um furo aqui, ó, a 0, né? Ou seja, aqui é rocha florando, tá, pessoal? Então, a gente conseguiu identificar lá em loco que essa rocha é ígnea, tá? Essa rocha é ígnea. Então, eu não me preocupei, tá? Então, isso aqui é uma rocha, não estava apresentando muitas fissuras na superfície, né? De qualquer forma, eu utilizei uma resistência bem inferior e dimensionei a minha fundação. Alguma dúvida, pessoal? Quanto a esse caso? Beleza. Deixa eu mostrar mais um aqui. Deixa eu só ver se eu tenho aqui. Se ele indica aqui o mapinha. Ó, aqui, ó. Tá. Esse furo 1, ele não. Ele fez o primeiro furo aqui, tá? Encontrou o impenetrável a uma determinada profundidade, que eu não sei qual é, tá? Tentou em outra posição, que foi esse primeiro deslocamento aqui, tá? E encontrou mais ou menos a profundidade deve ser semelhante dos dois, tá? Mas ele utilizou o resultado mais profundo, tá? O pior dos resultados. O que eu não gostei foi que aqui ele fez um deslocamento muito próximo, né? Nesse caso aqui do SP2, né? Ele furou primeiro aqui, depois aqui nesse cinza, depois nesse vermelho. Mas todos muito próximos, né? Mas, de qualquer forma,
estava claro que isso daqui era rocha, tá? Porque isso aqui já estava praticamente aflorando. Né? Agora, qual era deles, né? Eu até comentei com o cara. Pô, se a rocha está praticamente aflorando, está até 1 metro, escava para saber se é rocha ou se é um matacão, né? Pô, se deu a 15 centímetros, é só você pegar uma pá e escavar para saber se foi um matacão ou se é rocha ígnea. Né? Você faz um rasgo de 1 metro por 1 metro, certo? E rapidamente você cava, né? Escava e vê isso aí. Por isso que é importante o engenheiro estar acompanhando. Agora não é o engenheiro projetista que vai acompanhar. Isso aqui eu já cheguei com isso pronto, né? Nem fui eu que solicitei isso. É o engenheiro que está responsável pelo projeto, pela gerência da obra, né? E aqui também ficou muito próximo esses dois estudos. Eu não gostei, né? Eu particularmente não gostei, né? E fiquei meio assim, fui lá no local, a gente fez uma escavação, viu que era rocha mesmo, identificou as rochas, né? E tocou com essa solução. Isso aqui é uma passarela, tá? Uma passarela de pedestre. Tá. E outro. Ó, esse caso aqui. Caso aqui não fiz, não, a obra. Esse caso aqui não. Foi um parceiro meu que perguntou se precisava ser estaca. Com esse resultado. Então, vamos lá. Primeiro, 1 metro eu já tenho água aqui. Tá? Então, assentar abaixo de 1 metro, se for sapata, já é custoso. Tá? Mesmo que seja estaca, a estaca também vai ser mais custosa, tá? Porque aqui, se for estaca escavada, vai ter que ser com lama betonítica, mesmo processo lá do SPT. Número de golpes muito baixo, tá? E chega aqui, ó, e vai diminuindo, né? Ou seja, não mostra uma evolução nesses primeiros metros, não mostra uma evolução. E chega aqui um ponto ó, que está sem resistência, né? Nenhuma. A 3 metros de profundidade, ele está sem resistência alguma. Então é uma argila siltosa, tá? Pouco arenosa, consistência muito mole preta, que indica que tem alguma coisa aqui de matéria orgânica, tá? Então assim, eu não vou assentar acima dessa. Jamais eu vou assentar uma sapata acima desse nível aqui, dessa cota de 3 metros. Né? Então, ou de 4 para baixo. Tá? Então, vê que a partir daqui o solo muda completamente, né? Se torna uma areia e vai aumentando de resistência assim como foi a outra. Então, o que é que eu acho que foi aqui? Né? Não tenho certeza. Eu posso. Acho que foi em. Não sei onde é isso. Eu não estou entendendo qual é a cidade isso daqui. Mas o que é que eu acho que. Esse aqui é Barra, na Barra. Na Barra, lembrei. O que é que eu acho que foi, tá? Eu acho que existia o solo natural. Acho que o solo natural é daqui para baixo. Tá? Eu acho que o solo natural é daqui para baixo. Existia uma determinada vegetação na região. Ou seja, com alguma coisa de solo orgânico, né? Como o colega falou, uns 30 centímetros de solo orgânico, alguma coisa tipo assim. Com uma vegetação em cima. Né? E aí o pessoal fez um aterro. Fez um aterro aí. Lá na Barra teve esse aterro. Tá? E com o tempo, né? Com o tempo, isso aqui é uma hipótese, né? Que eu estou supondo, tá? Tô supondo. Com o tempo, aquela vegetação que não foi suprimida antes de fazer o aterro se tornou mais matéria orgânica, né? E formou aqui mais ou menos 1 metro. Deve ter entre meio metro e 1 metro de solo orgânico mole. Tá? Então, esse aterro não foi compactado, né? Então, portanto, não é uma quantidade de golpes muito boa. Tá? Se eu não tivesse essa camada aqui de 1 metro, cara, eu ainda poderia tentar, a depender do nível de carga, se fosse até umas 50 toneladas, eu acho que daria para assentar aqui, tá? Mesmo com 3 golpes, daria, talvez. Eu teria que avaliar bastante, com calma.
Mas eu acho que daria, na minha opinião, daria. Mas por conta disso aqui, cara, eu não arriscaria, tá? Eu não coloco, tá? Não acho viável. Então, o que é que a gente tem? De resistência, eu vou considerar daqui para baixo. Ou assento a sapata a 4 metros, que aí não seria mais uma sapata, seria um tubulão, né? Praticamente. Ou é estaca, né? Então, essa foi a minha resposta. Então, na minha opinião, o mais viável aqui é estaca, tá? Não tive nem acesso a qual projeto é, provavelmente isso aqui é uma casa, tá? Mas não sei o padrão da casa, o porte, não sei como ficaria a estrutura disso daqui. Então, muito provavelmente teria que ser estaca aqui, né? Então, isso aqui ainda está no meio do caminho. Isso aqui eu recebi, acho que mês passado, né? A minha resposta foi isso. Agora, uma coisa que dificultaria mesmo para a estaca, tá? Ó, logo aqui eu já tenho muitos golpes, tá? Da SPT. Vê que aqui é diferente do que tinha no slide da Danúbia, tá? Aqui, ao invés de ele colocar... Aqui ele não fez só 15 golpes no máximo. Aqui ele fez a quantidade de golpes para descer 30 centímetros, tá? Então ele fez 42 golpes para descer 30 centímetros. Então aqui a gente já não precisa fazer a correlação, tá? Aqui a gente não precisa fazer a correlação. Sim, aqui eu tenho um problema, pessoal. Se eu for fazer estaca aqui, eu vou ter problema porque eu não vou conseguir escavar muito além disso daqui, não, tá? Aqui eu acho que o meu limite de escavação vai ser mais ou menos aqui. Porque a máquina não vai conseguir escavar mais do que isso, não. Quando fica também muitos golpes, eu tenho problema tanto com cravação de estacas quanto escavação. Então, eu tenho um problema porque as minhas estacas não vão ter muita capacidade de carga. Porque nesse trecho aqui, ela vai pegar bem pouca carga, porque a resistência é basicamente zero. Vai ter aqui 2 metros de resistência bem baixa. 1 metro de resistência boa e depois vai dar, não vou conseguir perfurar mais, né? Então, basicamente, ela vai ser uma estaca de resistência de ponta. Tá? Isso a gente vai comentar ao longo do curso, não se preocupem, tá? Então, essas estacas não vão ter muita capacidade de carga, não. Tá? Então, aqui talvez fosse melhor uma estaca, ao invés de ser estaca escavada, talvez o ideal fosse estaca cravada, tá? Que a gente vai apilando na estaca. Eu acho que seria mais eficiente. Talvez uma estaca metálica aqui. Não sei. Teria que pensar. Tá? Ainda. Vai depender muito da carga que venha do projeto estrutural. Mas, assim, sapata eu acho inviável aqui. Tá? Acho inviável. Deixa eu ver só mais uma. Então, aqui foi em Arapiraca. Em Arapiraca. E alguns de vocês são de Arapiraca, né? Não sei onde é. Eu fico meio perdido na Arapiraca. Apesar já ter ido várias vezes. Sei onde são as coisas. Não posso até ver aqui o endereço. Centro. Tá? Rua Pocildo Nunes. O que é que eu tenho aqui? Né? Tem um solo que não tem água. Tá? Não tem água. Eu tenho um solo que primeiro é uma areia citosa, depois passa a ser um argila, o que indica que pode ter sido aterro, tá? Não sei. Talvez tenha sido. Outra coisa que indica que tenha sido aterro aqui, você vê com um grau de compacidade meio constante aqui, né? E depois ela começa a aumentar. Então, isso é um outro indício. Mas não importa. Aí o que acontece? Aqui a quantidade de golpes para uma coisa de primeiro andar, né, uma faixa de até 60 toneladas, 50, 60, 70 toneladas, eu acho que eu assentaria, tá? Porque, veja, eu tenho Primeiro, ele foi até o impenetrável, tá? Foi basicamente até o impenetrável. Ou até muito próximo ao impenetrável, tá? O solo só ganha resistência, tá? Só ganha resistência com profundidade. Se eu assentar com 1 metro aqui, eu só vou ter 1, 2 camadas com 4 golpes, depois já está acima de 5 golpes. Então, eu acho que com algum cuidado,
né, eu assentaria uma sapata aqui a 1 metro. Né? Se eu tivesse um sobradozinho aí, um negócio só de primeiro andar, né? Deixa eu ver se tem outro furo também para ter um. Também o outro furo indica que é bem semelhante, né? O comportamento. Então, esse é outro indício. Eu acho que eu seguiria nessa linha se fosse uma casa pequena. Só que isso aqui era um predinho de 3 lajes mais coberto, né? Térreo mais 3 mais coberto. Ou seja, é uma carga considerável. Acho que girava em torno. Era mais de 200 toneladas a carga por pilar. Né? Apesar de ter muito pilar, 200 toneladas. Então, aqui a opção que eu fiz foi por estaca, inicialmente. Ficou muito cara a fundação. O rapaz desistiu de fazer os 3 andares, fez só um, efetivamente. E aí a fundação viabilizou utilizar sapata. Tá? Então, argila, um certo grau de areia, tá? Vê que aqui, ó, nesse trecho tem mais areia, nesse trecho tem menos areia, mas sempre tem areia. O que indica que ele vai ter um certo ângulo de atrito aí. Eu não sei o quanto eu considerei, confesso. Mas basicamente a resistência vai ser muito dependente da coesão, né? Da coesão. E a coesão não é fácil, pessoal, de obter, tá? Por correlação. Então tem que ter todo um cuidado aqui. Mas a gente vai aprendendo ao longo do curso. Mas você vê que com alguns minutos, né, a gente de leitura do SPT dá para tirar bastante informação, né, e já ter se não uma linha, 1 ou 2 linhas em que a gente possa seguir. Eu acho que deu para ver vários tipos de solo, né, diferentes aqui. Eu separei aqui um rocha logo na superfície, um só arenoso, uma argila pura. Eu tenho um caso aqui de solo mole também. Isso. Tem aqui. É de uma ponta, tá? Ou não? Isso mesmo. Aqui, ó, tem uma argila mole, é muito mole também, 3 metros aqui. Isso aqui vai ser estaca, tá? Estaca. Aqui eu pedi outro ensaio de SPT. Ele não foi até o impenetrável. E vê que eu não tenho um ganho de resistência, né? Ele vem, eu não tenho uma indicação que vai aumentar a resistência. Pode ser que baixe aqui a resistência. Qual é a indicação que eu tenho que isso aqui vai estar aumentando? Nenhuma, né? Então, eu pedi pelo menos um furo a mais, já que é semelhante, né? O comportamento é bem semelhante desse e desse, né? Então, bem semelhante. Aí eu pedi pelo menos um furo até o impenetrável. Tá? Não tem como fazer aqui. Tá? Mas, ó, isso aqui ainda deu aqui alguns golpes, tá? Mas isso aqui eu desconsidero. Tá? Isso aqui eu desconsidero. Argila muito mole e preta eu jogo fora. Tá? Eu jogo fora. É daquele tipo de argila que a gente comentou, né? Que é basicamente lama isso aqui. Tá? Você pisa, já afunda. Resistência zero. Apesar de ter dado alguns golpes aqui, isso aqui eu desconsidero. Bom, o que é que eu queria falar mesmo de... Bom. Esqueci aqui que eu ia falar a mais de solo mole. Qualquer coisa na aula que vem eu comento mais. Mas basicamente era isso. Alguma dúvida, pessoal? Queria passar isso. Acho que a gente encerra a parte de investigação sobre solo. Na avaliação de vocês, pessoal, tá? Vocês vão precisar, eu vou lhe dar o ensaio SPT para vocês dimensionarem uma determinada fundação. Vou lhe dar algumas informações, tá? E vocês vão ter que fazer uma avaliação baseada nessas informações que eu vou passar, tá? E vocês vão ter que fazer justamente essas leituras que eu fiz com vocês aqui, né? Vocês vão ter que fazer, olha.
Se for sapata, tem esse problema. Se for estaca, tem esse outro, né? Eu acho mais viável isso por causa disso. Né? Óbvio que quando mais para frente a gente vai comentando sobre mais exemplos, mais coisas. Vocês vão entender também o comportamento das fundações, né? E aí vocês vão tendo mais embasamento para comentar. Tá? Mas vocês vão precisar fazer essa avaliação nas avaliações, tá bom? Nas provas, né? Vocês vão precisar discorrer o porquê vocês estão adotando determinada solução, né? E quais são os pontos negativos e negativos, positivos, isso daí. Beleza? Então, vamos ficando por aqui, 9 horas já. Hoje só usamos metade, né, da carga horária, deu mais ou menos 2 horas de aula aí. Mas é porque eu estou morto aqui, pessoal. Viajei hoje, não dormi bem de ontem para hoje no hotel. Então, estou aqui, acaba dor de cabeça. Mas aí na aula que vem, semana que vem, a gente finaliza essa parte inicial. Aí a gente entra em recesso, eu acho. Não tenho certeza. Eu acho que a próxima semana é outra. Não tenho certeza. Vou olhar o calendário. E aí, quando voltar do recesso, a gente começa a dimensionar. Beleza? Propriamente dito. Então, até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau.